creio que o Espírito Santo está aqui e ele que está conduzindo esse tempo aqui, né? E eu quero concluir esse tempo que nós estamos tendo aqui na presença de Deus. Eu trouxe uma pergunta para a igreja, para nós refletirmos, na verdade, né? A pergunta é: por que nós fracassamos na missão? Deus tem uma missão para nós como igreja, como seus filhos. Mas muitas das vezes nós falhamos nessa missão. Nós falhamos nessa missão. Em Marcos capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte. Marcos 16, 18 diz assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Por que estamos fracassando? Há uma promessa nessa palavra de Jesus para nossas vidas. E a promessa é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você tem noção do que Deus está falando conosco a respeito disso? O que nós podemos entender com isso é o seguinte: não existe principado, potestade na era presente e na era futura que se possa mencionar que terá o poder e a autoridade de impedir a igreja de Deus de avançar. Não existe. Todos eles devem se render à autoridade de Jesus. Tem uma palavra de um missionário que ele diz que missões só existem porque não existe adoração. Porque o plano de Deus em Apocalipse é que todas as nações da terra o adorem. Então, quando nós pregamos o evangelho, é trazer de volta a adoração que foi perdida. Fazer com que os povos adorem o Senhor. Mas aqui a palavra fala que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma igreja que está na defensiva. Amém? Nós não estamos na defensiva. Essa é a primeira coisa que você precisa aprender aqui. Nós não estamos na defensiva. Nós estamos no ataque. Nós somos uma igreja ofensiva. Uma igreja que não recua, que vai na frente. Às vezes nós pensamos que Satanás, demônios, têm que vir nos atacar e nós temos que defender. Não é isso. Nós temos que avançar. Quando a palavra fala que as portas não podem prevalecer, significa uma igreja que está avançando, tomando territórios do inimigo. Uma igreja que está avançando, tomando território. E quando você vai avançando, a palavra nos diz que o reino é tomado à força, com violência. Por que nós fracassamos? Existe pouca violência na igreja. Nós queremos arrombar a porta sem violência. Isso não existe no mundo espiritual. Por isso que a igreja precisa aprender sobre batalha espiritual. Por quê? Todo o ato de evangelismo, de missões, discipulado, implantação de igreja é uma batalha espiritual. Nós estamos aqui, essa igreja começou aqui, venceu, uma porta se abriu. Está entendendo? Então, todo o ato de discipulado, de evangelismo, de culto que nós fizemos aqui, é uma vitória. Então, a palavra nos diz que essas portas que nós vamos encontrar, esses demônios principados, não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Então, todas as vezes que eu me movimento para orar por alguém que não é convertido, eu encontro uma batalha espiritual. Sabe por quê? Porque Satanás, o inferno, se levanta para que você não tome o domínio dessa pessoa. Não tome essa pessoa para Jesus. Então, você vai encontrar lutas espirituais em todos os âmbitos. Vou citar aqui 3 âmbitos aqui.
âmbito pessoal, quando você quer evangelizar alguém, orar por alguém que está desviado na sua casa, você vai encontrar uma batalha espiritual. Todas as vezes que nós nos movimentamos a fazer a vontade de Deus, você vai encontrar uma luta espiritual. Sabe quando nós expulsamos um demônio e o demônio se manifesta, o que ele fala muitas das vezes? Esse é meu. Na cabeça dos demônios, aquele corpo, aquela vida é dele, lhe pertence. Mas todos nós sabemos que o sangue do Cordeiro nos comprou. Cristo Jesus se fez propiação para os nossos pecados, o pecado da humanidade. Nós somos comprados, fomos pagos, selados pelo sangue de Jesus para sermos dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, às vezes o inferno está dominando sobre uma vida. E nós chegamos lá. Temos que chegar com violência. Eu vou falar sobre essa violência, temos que chegar. Às vezes nós vamos ter que brigar com espíritos territoriais. Espíritos territoriais que estão ocupando uma determinada região. E como é que vocês entendem que esses espíritos territoriais se manifestam? Pelos sinais. Os espíritos territoriais, eles promovem uma cultura num ambiente fora da vontade de Deus. Eles promovem uma cultura, um estilo de vida que se opõe ao que Deus ensina, porque é assim que os demônios, anjos caídos, agem em rebeldia aos ensinos de Deus. Então, nós, quando entramos numa igreja, quando subimos aqui os morros, nós estamos fazendo o quê? Enfrentando principados dessa região. E eles se manifestam trazendo uma cultura pecaminosa. Você vai ver que muitos lugares têm índice de morte muito alto, divórcio, adultério, prostituição, roubo. Todas essas coisas são influências de demônios nessa região que traz essa cultura. E nós estamos plantados num lugar assim. Entende? Às vezes você vai encontrar batalhas espirituais no âmbito familiar. No âmbito da família. Espíritos familiares que durante gerações, sabe, têm agido naquela família. Têm promovido um estilo de vida naquela família contrário à vontade de Deus. Mais uma vez, índice de divórcio alto, mortes prematuras, divórcio, adultério, sabe? Crises na família. Me veio uma palavra aqui agora. Vida sentimental quebradas, sabe? Pessoas que não conseguem dar certo em nenhum relacionamento. Você vê que isso é espiritual. E você, quando está orando, você não deve orar de qualquer jeito. Aí é o que eu quero falar que Jesus está nos falando aqui. As portas do inferno não prevalecerão. Por que elas estão prevalecendo? Sabe por que estão prevalecendo essas portas na sua vida, na nossa missão? Falta violência. Nós lidamos com lutas de altos níveis, com orações de 5 minutos, 10 minutos. Não faz efeito. Por isso é que quando nós estamos ministrando, o Espírito Santo me trouxe uma palavra. Tem fogo apagado aqui. Tem pessoas com fogo apagado. A chama não é acesa pela quantidade de vezes que você vai entrar aqui, mas pela quantidade de vezes que você vai entrar no teu secreto. Aprenda isso. O fato de você servir aqui na igreja, tocar, ministrar, isso não incendeia o teu coração. Isso não vai gerar unção na sua vida. E aí você vai se tornar um crente fraco. As portas só prevalecem do inferno porque eles encontram crentes fracos. Quando Satanás encontra um crente fraco intercedendo, fala assim, esse cara que lhe colocaram na brecha para brigar comigo, sabe? É isso que estamos vendo nas nossas igrejas. Crentes fracos. E Jesus sabia disso. Por isso é que Jesus revestiu os discípulos com poder, autoridade.
Jesus não envia ninguém sem antes alinhar a sua vida, sem antes derramar poder. Então eu sinto que o Espírito Santo quer nos incendiar nessa noite. Quer nos incendiar. Não importa a sua idade, se você é jovem, adolescente, adulto, Deus quer incendiar o seu coração. O sucesso da nossa missão está relacionado ao nível de profundidade que nós vamos ter com o Espírito Santo. Jejum e oração. Lembra que quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, o que eles fizeram? Eles foram num secreto e falaram: mestre, por que nós não conseguimos? Falta nós começar a entrar no secreto e falar assim: Pai, mestre, Espírito Santo, por que não estamos conseguindo? Hoje é sábado. Se você subir em qualquer morro do Rio de Janeiro, você vai encontrar bailes funk cheios, lotados. Eu sou de opinião que as nossas igrejas devem ficar lotadas. Se lá está lotado, aqui tem que estar lotado. Não deve existir diferença. Nós temos que lotar isso. Aqui não pode ter lugar vazio. Aqui não pode ter. As pessoas têm que subir aqui. Nós temos que destruir essa igreja e fazer outra. Esse é o nível que Deus quer nos levar. Mas a questão é: mestre, por que nós não estamos conseguindo? Eu quando comecei a ser missionário, eu pensava assim, vou ter muita gente no campo missionário, pastores, ministros. Eles cometem esse erro. Deus não nos chama para o ativismo sem antes nós nos relacionarmos com Ele. Então, a profundidade é importante. Então, quando Jesus fala para os discípulos, responde aos discípulos por que eles não conseguiram, ele falou para eles: há certa espécie que só sai com jejum e oração. Há níveis de batalha espiritual. E nesses níveis que nós estamos vivendo nos dias atuais, só vai sair com jejum e oração. E a igreja que não gosta de jejuar? E crente que é preguiçoso para jejuar, para tirar o café, pizza, Coca-Cola. E crente é muito preguiçoso, cara. Como nós vamos vencer? Não tem como nós vencermos. E o Espírito Santo está nos chamando a atenção. É tempo de mais renúncias, mais jejum, mais oração. Abrir mão das coisas que te são lícitas, mas não convém. Esse é o tempo. Aí você vai falar: mas está sendo muito radical. O cristianismo é ser radical. Jesus Cristo jejuou 40 dias. Já jejuou 40 dias aqui? Você já jejuou? Amém. Deus seja louvado. Não temos que imitar o mestre. Vou te dar um testemunho meu. Eu estou em missões. Caraca, eu falei que ia ser breve, já estou até 10 horas, 10 e 7. Eu estou em missões há mais de 15 anos. Eu entrei em missões com 19 anos. Aí, o Espírito Santo, numa determinada circunstância da minha vida, ele falou assim: você precisa fazer um jejum de 40 dias para o nível que eu estou te colocando. O que eu fiz? Crente relaxado. Eu sei que Deus pode me usar orando como eu estou orando, lendo como eu estou lendo. Aí eu fazia jejum de 7 dias, fazia de 20, mas o que Deus falou não fazia. Falar, mas isso também vai funcionar. Mas Deus permitiu passar por grandes crises ministeriais. E eu falei: não, eu preciso fazer isso que Deus está me falando para fazer. E aí eu decidi fazer o jejum de 40 dias. Comecei a jejuar 40 dias. E nesse jejum, o jejum não é para Deus nos abençoar como nós pensamos, mas o jejum nos transforma. Nos faz estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Nesses 40 dias, Deus ativou muita coisa na minha vida. O nível de autoridade aumentou.
Aqueles demônios que eu não estava conseguindo vencer, comecei a vencer. Comecei a avançar. Comecei a tomar territórios. As portas que estavam trancadas começaram a se abrir. Você sente a diferença? Porque Deus começou a transformar a minha vida, mesmo sendo já missionário. Deus quer transformar você, mesmo você já servindo a Ele. E nisso, nós precisamos entender, assim como Jesus está ensinando para os discípulos, que a espécie de demônios que nos resistem na evangelização, no discipulado, na oração por um filho que está doente, alguém que se desconverteu na sua casa, há demônios que estão por detrás dessa circunstância, que só vai sair com jejum e oração. Para de ser preguiçoso. Só vai sair assim. E aí você vai falar, é muito difícil. Você precisa aprender a escolher, a se contentar com o sofrimento ou a encarar as lutas e os desafios que você tem pela frente. É isso que nós temos que fazer. Então, quando nós cantamos, eu quero me apaixonar outra vez, o Espírito Santo está falando assim, filho, eu quero te incendiar mesmo. Você precisa queimar. Você precisa queimar mais. Sabe, uma outra coisa para me finalizar aqui, porque eu quero orar com a igreja. Sinto que eu quero orar. Nós não conseguiremos romper as portas do inferno com legalidades espirituais na nossa vida. Sabe o que é legalidade espiritual? Pecados. O inferno, ele trabalha de forma legislativa. Ele sabe que o único meio que tem para nos prender, nos amarrar e nos derrotar é por conta do pecado. Deus, ele já nos deu a vitória na cruz, mas quando nós pecamos, nós concedemos a vitória de volta para o inferno. Isso é legalidade. Se você dá uma autorização legal de Satanás te resistir, te destruir, operar na sua vida, na sua família, no teu ministério, no seu trabalho, nas suas finanças, você dá uma autorização legal. E como é que você dá essa autorização legal? Por conta de pecados. Pecados não confessados. Pecados ocultos, que ninguém sabe, pastor não sabe, seus pais não sabem, tua esposa não sabe, teu esposo não sabe. Pecados ocultos. Se você, presta atenção nisso, já ouviste a história de pessoas que numa determinada situação expulsavam um demônio, o demônio se manifesta e fala assim, ainda você que fez aquela besteira hoje de manhã, sabe? O que acontece? O pecado nos tira a moral. Você é um homem sem moral no inferno. Se nós subimos aqui o morro, nós sabemos que nessas regiões existem espíritos de pobreza, miséria, prostituição. Sabe que existe isso, gerando esse estilo de vida. Imagina se você também viver as mesmas práticas que esse povo está vivendo. Como é que você vai evangelizar? Como é que você vai ter moral de encarar uma autoridade demoníaca se você está vivendo sob a influência dele? Se você está praticando os mesmos atos que ele influencia na sociedade. Isso é muito importante. Então, quando nós pecamos e tem pecados não confessados, isso é muito grave para a igreja de Cristo. É um tempo de nós expor nosso pecado. E outra, pecados, muitas das vezes também confessados e não abandonados. Tem gente que vem aqui, confessa pecado, mas não quer abandonar. Não vai abandonar, não quer pagar o preço. Por isso que a palavra fala que há uma alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Esse texto não é só para novos convertidos, não. Esse texto é para nós. Porque existe uma batalha espiritual todas as vezes que você quer se arrepender e confessar pecado. E quando você chega assim e fala, Deus, eu me arrependo. Quando você chega para o seu pastor, fala assim, pastor, eu fiz isso, aquilo. Sabe, os anjos de Deus batem palma, falam, caraca, que coragem. Alegria nos céus, porque um pecador reconheceu o seu erro e Deus é glorificado nisso. Então, muitas das vezes nós fracassamos, as portas nos resistem porque existem esses pecados ocultos.
Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou por isso. Deus é capaz de destruir teu ministério. Deus é capaz de destruir seu ministério, de desandar a sua. Deus é o responsável por fazer a sua vida desandar. Está entendendo? Sabe por quê? Pecado. Davi estava indo tão bem, pecou, ocultou o pecado, pensou que ninguém estava vendo, mas o Espírito Santo está vendo. O Espírito Santo está em todos os lugares. Em todos os lugares. Ele é mais importante do que a presença do seu líder, do que a presença do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa. Pense, quando você estiver sozinho, você tem uma presença maior ao seu lugar, ao seu lado. O Espírito Santo está aí. E o convite de Deus nessa noite é: filhos, igreja, não podemos mais recuar. Não podemos mais fracassar. Então, essa é uma noite de arrependimento e profundidade com Deus. Amém? Quantas pessoas aqui querem queimar mais por Jesus? Eu sou o primeiro a fazer isso. Eu sou o primeiro a fazer isso. Eu fiquei tão triste. Tem épocas que eu fico tão triste por saber que eu não consigo curar alguém por conta de um pecado meu. Quando você não consegue tocar no enfermo e esse enfermo, sabe, ficar curado. Nós como cristãos, nós atribuímos a nossa impotência a Deus. Sabe quando você não consegue curar alguém, você fala assim: ah, foi a vontade de Deus, Deus não quis. Isso é mentira. Você precisa fazer que nós discípulos, onde estamos falhando? Às vezes Deus vai te falar do teu pecado oculto. Ele vai te falar que falta mais poder na sua vida, falta mais devoção na sua vida. Para de julgar a Deus, para de acusar Deus. Ele está sempre pronto a nos abençoar. Às vezes nós estamos lutando por uma vida aqui, não estamos conseguindo, temos que falar: Deus, o que falta? O que falta em nós? Tem vezes que eu enxergo pessoas assim na cadeira de roda e eu falo assim: Deus, o que está faltando que eu não consigo fazer isso? Sabe? Dói no coração. O que está faltando, Espírito Santo, que eu não estou conseguindo? Eu aprendi algo com Deus, isso mudou a minha vida espiritual. E nessa mudança, eu não consigo ficar mais tempos sem ler a Bíblia, sem jejuar, sem fazer propósito com Deus. A minha vida devocional e ministerial, a chama não depende de eu ir no culto. Quando eu estou aqui, eu estou queimando junto com vocês. É a junção de fogos, de brasas acesas juntas. Então nós precisamos aprender a fazer isso no secreto, amém? E eu queria que nós orássemos nessa noite. Vamos orar. O Espírito Santo está aqui nesse lugar, amém? Vamos orar. Enquanto eu vou estar cantando aqui uma canção, vamos estar orando. Comece a abrir o seu coração para Deus nessa noite. Tá bom, chama o pastor então. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra nessa noite. Obrigado por essa palavra nessa noite, Espírito Santo. Visita-nos, Espírito Santo.
Visita-nos, Espírito Santo. Visita-nos. Fala, Espírito Santo, visita-me. Visita-nos. Ei, Santo Espírito. Visita-nos, Espírito Santo, nessa noite. Visita-nos, Santo Espírito. Oh, Jesus. Senhor, não deixe que meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não deixe que em mim o desejo de... Fala, Senhor, não deixe que meus olhos... Senhor, não deixe que meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. O desejo de te adorar me vencer. Todos os dias só pra te adorar quero ser. Jardim partir, vem, Senhor. Todos os dias sou pra te adorar. Eu quero ser primeira essência. Senhor, não deixe que meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não deixe que em mim se perca o desejo de te adorar. Senhor, não deixe, não, não. Senhor, não deixe que meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não deixe que em mim, oh não, não, o desejo de te adorar. Vem, 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 Senhor. Eu quero ser primeira essência. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela advertência e pela exortação aos nossos corações. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado pela alegria de poder Te ouvir. Senhor, nós estamos na Tua disposição, estamos diante de Ti. Nós estamos, meu Deus, abertos para a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos despertado. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a olharmos e a vivermos segundo a Tua palavra. Nos ensina, Deus, a vencermos as batalhas espirituais que temos travado. Nos ensina, Deus, a usarmos as armas corretas, a usarmos, meu Pai, as ferramentas corretas. Ensina-nos, ó Deus, a aumentarmos o nível
de intimidade e comunhão contigo. Que cada um de nós, Senhor, possa subir o nível, possa, meu Deus, aumentar a intimidade. Que cada um de nós, Senhor, possa entrar, querido, cada vez mais na tua presença, entendendo que o Senhor quer mais de nós, entendendo, meu Deus, que se nós nos posicionarmos, se nós te buscarmos, se nós, meu Deus, nos colocarmos diante de ti, as portas do inferno, elas nos temerão, Senhor, elas respeitarão e temerão a tua igreja, sim. E eu entendo, Pai, que muitas vezes a tua igreja, ela não consegue avançar, ou ela não consegue progredir. Não é porque o Senhor não tenha poder, não é porque o inferno não nos respeite, mas é porque nós, Senhor, muitas vezes estamos deixando de ousar, estamos deixando de aumentar o nível de intimidade. Por isso, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, leva-nos, Senhor, a uma intimidade maior contigo. Leva-nos, meu Deus, a um lugar de intimidade maior na tua presença. Pai querido, ensina-nos, Deus, esse caminho. Mostra-nos, Pai, esse caminho. Em nome de Jesus nós te pedimos e por isso nós te louvamos hoje e sempre. Amém? E graças a Deus, exalte ao Senhor, aplauda Ele. Bendito seja o nome do Senhor.